Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Denis Alcides Rezende. Hoje é 3 de dezembro de 2020 e o assunto é gestor, habilidades de atuação com inteligência organizacional. Esse vídeo é do perfil consultor e também do perfil educador. O canal tem 4 perfis: consultor, educador, pesquisador e só Denis. De forma desafiadora, eles estão integrados e atuam de forma conjunta. Por favor, inscreva-se no canal, opine nos vídeos, faça suas sugestões, pois meu propósito de vida é educar e compartilhar minhas experiências vivenciadas e aprendizados ao longo da minha vida. Como eu posso ser um gestor melhor? Como eu posso ser um gestor mais adequado? Essas são perguntas frequentes nas minhas consultorias e também nas minhas aulas. Então, o propósito aqui é dialogar sobre o desafio de como gerir pessoas, como gerir profissionais, como gerir familiares, como gerir projetos, como gerir organizações, empresas privadas, organizações públicas, de diferentes negócios, ou projetos, ou produtos, ou serviços, sejam organizações individuais, familiares, associações, organizações não governamentais e outros tipos de organizações. Quanto ao conceito de gestor, gestor é uma função, uma atividade, uma tarefa, diferente de chefe, gerente, diretor, supervisor, sócio, proprietário. Não é um cargo, tampouco uma profissão. Assim, técnicos, auxiliares, assistentes, inclusive os sábios peões, as senhoras da limpeza que amam trabalhar, também podem ser gestores, tal como um estagiário. Quanto às habilidades e responsabilidades dos gestores, essencialmente são 3. Gestão de pessoas ou recursos humanos, gestão de projetos ou processos ou atividades e gestão de recursos diversos, tais como financeiros, de materiais, tecnológicos, de logística, dentre outros. Vamos ver agora alguns conceitos, exemplos e práticas de gestores e gestão com habilidades de atuação e com inteligência organizacional. O diálogo aqui tem como base a minha experiência em lecionar gestão por 35 anos e atuar em diferentes projetos em organizações públicas e privadas, em cidades e em governos por 26 anos com gestores. Muito bem, então vamos iniciar a nossa apresentação, o nosso diálogo sobre gestor, suas habilidades para a atuação com inteligência organizacional. Muitas das minhas experiências eu transcrevo em livros. Nesse, em especial, eu trato a gestão por meio de projetos e também de planejamento estratégico. Nesse, eu trato a gestão por meio de projetos e de inteligência organizacional. Esse, por sua vez, é a gestão de projetos por meio da tecnologia da informação. Esse, por sua vez, é sobre projetos e sua gestão por meio de informações. Então a questão é: como eu posso ser um gestor melhor, mais adequado? Que é então a pergunta frequente nas minhas consultorias e nas minhas aulas. O desafio então é gerir pessoas, profissionais, familiares, projetos e organizações. Vamos iniciar então e recuperar o conceito de gestor. Então, gestor é uma função, diferente de gerente, diretor, sócio e proprietário. Como eu havia dito, não é um cargo, nem uma profissão, e até mesmo um estagiário pode ser gestor. 3 são as habilidades requeridas de um gestor: gestão de pessoas ou recursos humanos, gestão de projetos ou processos ou atividades, gestão de recursos diversos, dentre eles financeiros, materiais, tecnológicos, de tempo, e efetivamente a base é o domínio, o conhecimento do que a organização, entre aspas, vende ou fornece, sejam serviços, produtos ou projetos. Gestor não é administrador, é um perfil extremamente exigente e que exige uma capacitação adequada. Sempre é bom lembrar que o mercado exige
dos não gestores, entre aspas, ou seja, quem vai trabalhar no corpo técnico, tal como engenheiros, compradores, analistas de sistemas, ou seja, aqueles que não têm subordinados, é exigido então um perfil com 3 habilidades. Habilidade técnica, por exemplo, técnica de compras, técnica de vendas, técnicas de sistemas de informação, técnicas de engenharia, habilidade do negócio em questão que esse técnico não gestor vai atuar e habilidade das relações humanas. Ora, se essas são as 3 habilidades exigidas dos técnicos que em tese serão subordinados dos gestores, os gestores aqui devem ficar atentos. Frequentemente nas minhas consultorias e nas minhas aulas, eu deixo um quadro grudado na parede para que possamos fazer essas provocações para inspirar as vidas dos gestores, provocações para que ele seja então um gestor mais adequado. Então, eu sempre recomendo 3 leituras fundamentais. Nem todos os gestores têm a ciência da administração, estudaram sobre ciência da administração. Então, eu sugiro que quem quer ser gestor, estude um pouco mais sobre a ciência da administração. Sim, a administração é uma ciência. Também, como um segundo momento, junto com a ciência da administração, estudar mais como gerir pessoas. E o terceiro momento, a terceira provocação é saber gerir projetos. Então, estudar sobre gestão de projetos. Outras teorias e conceitos eu sempre recomendo porque elas mudaram a minha vida e fizeram de mim um gestor mais adequado, tal como a neurolinguística ou a PNL, a teoria de papéis, de prostituição, interesses, conceitos, objetivos, versões. Essas teorias têm vídeos específicos aqui no canal e também nos meus livros tem textos, conceitos e exemplos dessas teorias. E ainda, para ser gestor, é interessante que você entenda o que é informação, que informação é uma ciência e que a informação não é a mesma coisa que informática ou tecnologia da informação. São temáticas distintas, informação, informática ou tecnologia da informação. E é claro, aqui eu estou falando de gestão utilizando os conceitos ou preceitos da inteligência organizacional. Então, a inteligência organizacional a qual eu me refiro, e você também tem outros vídeos aqui no canal, trata-se da Organizational Business Intelligence, ou BI. Cuidado para não confundir com BI, que é um software limitado a uma temática. Então, essencialmente, eu quero retomar aqui que inteligência organizacional é um modelo diferenciado de gestão. Já tem inúmeras pesquisas e práticas em organizações, tanto organizações brasileiras como não brasileiras. E que para fazer então esse modelo diferenciado de gestão, é necessário então pessoas diferenciadas. E é bom lembrar que pessoas que têm uma gestão de vida diferenciadas, entre aspas, também podem ser chamadas de pessoas inteligentes. O nosso conceito, criado em 2002, essencialmente retrata que uma organização inteligente é aquela que soma os conceitos e aplica os conceitos de forma compartilhada de inovação, fazer diferente com valor agregado, criatividade, gerar resultados com os recursos disponíveis, qualidade é adequação, produtividade é resultado com qualidade, efetividade, o somatório da eficiência, eficácia e economicidade, perenidade, uma organização que se mantém ao longo do tempo, rentabilidade financeira ou sustentabilidade financeira, modernidade, um conceito abstrato de atualidade. E a inteligência organizacional vai muito além da inteligência competitiva e tem também como base a gestão do conhecimento, ou seja, do conhecimento humano. Gestores devem ficar atentos com os fatores motivadores ou fatores motivacionais no trabalho, que em inúmeras pesquisas, essencialmente, aparecem 3 fatores principais, não nessa ordem, mas os 3 são contrapartidas financeiras, salários, bolsas e etc. Perspectivas de crescimento pessoal e profissional e clima organizacional de trabalho. Se esses são os 3 fatores motivacionais das pessoas nas organizações, isso também é de responsabilidade do gestor. Por isso que eu peço, então, para que você fique atento com esses fatores motivacionais
prioritários. Agora eu vou expor alguns conceitos, exemplos e reflexões para a gestão. Começamos então com a diferença entre essas três palavras: administração, gestão e planejamento ou projeto. A administração é a ciência que estuda as organizações e seu meio ambiente interno e externo. A gestão é a aplicação da ciência da administração, aonde então o gestor é uma função. E planejamento, projetos, pessoas, tecnologias são instrumentos de gestão ou recursos de gestão ou ferramentas que o gestor utiliza na sua gestão. Uma outra coisa muito importante para o gestor, independente de qual parte que ele está na organização, é enxergar a organização como um sistema ou por meio das funções organizacionais. São 6 as funções organizacionais presentes em todas as organizações. Por favor, veja um vídeo específico chamado Funções Organizacionais. Essas 6 funções organizacionais estão presentes em todas as organizações, independente do seu tamanho, do seu tipo, da quantidade de pessoas. Seja uma empresa individual ou uma grande empresa com centenas ou milhares de pessoas, as 6 funções estão presentes sempre nas organizações. Do ponto de vista do meio ambiente interno, estão as 6 funções organizacionais. Do ponto de vista do meio ambiente externo, é o que está fora da organização, como, por exemplo, clientes, fornecedores, dentre outros. Então, o gestor tem que ficar atento para integrar as 6 funções organizacionais e os seus meio ambiente interno e externo. Do ponto de vista da ciência da administração, essencialmente uma organização é dividida em 3 níveis hierárquicos. A alta administração, composto por diretores, acionistas, sócios; o corpo gestor, formado por gerentes, mestres, contramestres, subgerentes, supervisores, chefes; e o corpo técnico, engenheiros, assistentes, auxiliares, médicos, enfermeiros, analistas de sistemas, ou seja, quem não tem responsabilidade hierárquica e nem subordinados. As exigências atuais do mercado é que as organizações têm cada vez menos níveis hierárquicos, menos pessoas e então um maior comprometimento e uma capacitação adequada está sendo exigido. Então, às vezes, o gestor está no nível superior da organização, na alta administração, às vezes o gestor está no nível intermediário e às vezes o gestor está num projeto no corpo técnico. Há possibilidade de atuar nas 3 formas, ou seja, nos 3 níveis hierárquicos. Uma outra coisa que é fundamental que o gestor tenha domínio é nas análises. E uma das análises é o modelo de gestão da organização. Essencialmente, a ciência da administração traz 4 modelos de gestão. E o que difere cada modelo é o diálogo ou a decisão. Ou seja, no modelo autoritário não há diálogo e a decisão é de quem manda. No modelo democrático pode ter um diálogo, pode ter uma decisão compartilhada, mas ainda quem manda é o modelo autoritário do gestor. Por isso, muitas vezes, o modelo democrático é um modelo autoritário maquiado. No modelo de gestão participativa, o diálogo é muito presente e a decisão ela é coletiva. Às vezes não é unânime, é pela maioria. Então observe a diferença de que a decisão é que vai fazer a escolha de um modelo de gestão que pode ser aplicado na organização inteira ou em um determinado projeto. E ainda temos o modelo de gestão situacional, que, como o próprio nome diz, depende da situação. E ainda, como nós já vimos, a inteligência organizacional também é um modelo de gestão. Uma forma de entender e praticar a gestão é estabelecer controles organizacionais e gestão de planejamento ou gestão de projetos. Isso compõe a 4ª fase de um planejamento estratégico, onde a primeira ou segunda poderia ser análise de diretrizes e a terceira, estratégias e ações. Por favor, acesse e assista um vídeo específico sobre planejamento estratégico.
No caso do controle ou gestão por meio de planejamento ou projetos, sugere-se então elaborar 3 níveis de controle e diferentes meios de controle. Por exemplo, os objetivos da organização poderão ter controles estratégicos feitos pela alta administração. As estratégias da organização, por meio de controles táticos ou gerenciais, controla-se as funções organizacionais complementares e o corpo gestor é quem é o responsável. Já os controles operacionais podem ser controlados por meio de planos de ações, que estão as funções organizacionais por meio de módulos, e quem poderia ser o responsável é o corpo técnico. Então, uma maneira de gerir a organização é distribuir o controle, ou seja, os objetivos controlados pela alta administração, as estratégias controladas pelo corpo gestor e os planos de ações controladas pelo corpo técnico. Observe que à direita ainda temos um conceito de comitê gestor. E como controlar e quando controlar? Os controles estratégicos, controlados por meio de um controle estratégico, têm um tempo maior. Os controles táticos ou gerenciais, um tempo médio. E os controles operacionais, um tempo menor, que podem então ser utilizados os meios de auditoria, sistemas de indicadores, sistemas de informações, dentre outros meios de controle. E uma forma extremamente moderna, que a ciência da administração moderna sugere, bem como as organizações inteligentes, é criar comitê gestores. Ou seja, quando você gestor, quando você pessoa for demandado, quando surgir problemas, quando surgir sonhos, projetos, desejos, transforme isso em projetos. E você já pode imediatamente dividir essa gestão, o que nós chamamos também de cogestão, por meio de um comitê gestor. Uma das formas de estabelecer um comitê gestor é uma equipe multidisciplinar que tem determinados papéis. Por exemplo, o papel patrocinador do projeto, aquele indivíduo que tem, como o próprio nome diz, ele patrocina politicamente, financeiramente, estruturalmente, mas não executa o projeto. B, o gestor do projeto é o que faz tudo no projeto. C, um papel das equipes das 6 funções organizacionais. Quarto, ou letra D, o papel da equipe de tecnologia da informação interno ou externo. E a letra E são os agentes externos. É muito interessante e muito inteligente colocar no comitê os agentes externos, tais como clientes, fornecedores, alunos de graduação, idosos aposentados, senhoras donas de casa, enfim, a última opção seria uma consultoria. Aqui eu relembro que o gestor do projeto é o dono executivo do projeto. Deve ter poder decisório, tem uma participação direta e efetiva no projeto e é a pessoa mais relevante para elaborar, gerir e implementar projetos. Então a escolha desse indivíduo é fundamental. Então você vai exercitando a gestão por meio de projetos. Uma outra forma de exercitar a gestão é trabalhar em grupo, mas nem sempre nós sabemos trabalhar em grupos. Então, todo grupo reunido sugere-se que tenham 4 papéis formais ou 4 papéis que possam ser o braço direito do gestor. Então, além do gestor, pode-se ter um redator que digita os conteúdos, que escreve a ata da atividade. O conteudista que resgata os documentos e direciona os conteúdos de uma pauta. E o temporizador, que controla o tempo com base nos conteúdos daquela atividade. Então, trabalhar em grupo exige do gestor uma organização mínima. Essa é a nossa experiência. Uma outra experiência extremamente provocativa e utilizada nas organizações inteligentes é uma sala de reuniões estratégicas, que é um espaço físico que essencialmente tem 3 instrumentos físicos além das pessoas: relógio, pauta numa prancheta com caneta e uma ata feita no verso daquela pauta. Os horários e as datas não são fechadas, são horários quebrados, com tempo definido, de início e de fim, obviamente em pé. Então as salas de reuniões estratégicas têm um vídeo específico para esse tema. Gestão por meio de projetos. Eu gosto de lembrar que o gestor deveria fazer projetos para tudo. Então, a partir de demandas, reclamações ou ideias ou sonhos, abre-se um
projeto. Aqui, para quem não está familiarizado com o PMI ou PMI, que é um instituto chamado Project Management Institute, define 5 fases para qualquer projeto. A nossa experiência em consultoria é que as primeiras 2 fases podem ser chamadas de fase 0 e tem essas 10 áreas do conhecimento. É bom lembrar que a gestão de projetos já se fazia na engenharia por meio do PERT-CPM e na administração por meio do PODC. E as organizações e culturas orientais nos deixaram também várias teorias, instrumentos de gerir projetos. Então, sugiro aqui uma leitura adicional. Uma outra coisa que eu percebo que é frequente que os gestores não trabalham de uma forma organizada e que seus subordinados nem sempre têm planos de trabalho ou planos de ações. Ora, cada ideia poderia ser um projeto e cada projeto poderia ter um plano de trabalho ou um plano de ações, com pelo menos 4 itens: as fases, os responsáveis, o período de tempo, os recursos necessários. Além disso, poderia ter ainda uma quinta coluna ou uma quinta abordagem, que é o orçamento e a análise de custo, benefícios, riscos e viabilidade. Benefícios mensuráveis e benefícios não mensuráveis. Então, o gestor tem que usar um plano de ação, ou melhor, um plano de trabalho ou um plano de ações. E dentre os responsáveis desse plano de ações, um deles poderá ser o gestor. Outro recurso inteligente para gerir pessoas, organizações e projetos são os indicadores. Relembro aqui que um indicador é uma medida que resume dados, informações e conhecimentos. Pode ser entendido como uma variável de pesquisa científica ou como informações. Os indicadores podem ser qualitativos e quantitativos, podem ter prioridades e classificações. Por favor, veja um vídeo específico sobre indicadores para decisões e gestão. Então, existem diferentes tipos de indicadores, os indicadores estratégicos, gerenciais e operacionais, os indicadores oportunos, personalizados e inteligentes, e você pode gerir, então, um projeto ou pessoas por meio de indicadores de resultados. E uma forma inteligente de estabelecer análises que não é a mesma coisa que opinião é uma técnica de análise em 3 momentos. O primeiro momento é o momento de posicionamento. Algo é positivo ou negativo, é bom ou ruim, é adequado ou inadequado, suficiente, insuficiente, atende ou não atende. Esse primeiro posicionamento é como uma opinião. A análise mesmo de um gestor, para que ele possa tomar uma decisão adequada, é preciso que tenha números, valores e indicadores, que é o segundo momento. E o terceiro momento, então, é a comparação com outro item, com outro tema, ou com o concorrente, ou com o competidor. Então, análise é diferente de opinião. E gestor deve fazer análises para tomar as suas decisões. Uma outra forma de tomar decisões são as informações, os indicadores. Então, aqui eu relembro que os sistemas de informações têm informações operacionais, gerenciais e estratégicos, que as informações ou indicadores podem estar no detalhe, agrupada ou macro-relacionada com o meio ambiente interno ou externo. Isso facilitará muito a decisão dos gestores. Recomendo, então, leitura e vídeos que falam sobre sistemas de informações. E aí vem-se então as tecnologias aplicadas que têm uma base de dados única das 6 funções organizacionais. E aí, juntamente com as tecnologias, temos os sistemas de conhecimento com bases de conhecimento. Os conhecimentos, senhores gestores, vêm a partir das pessoas. Os conhecimentos são humanos. Então, podemos e devemos utilizar os conhecimentos humanos para gerir pessoas, organizações. Uma das formas modernas de trabalhar com indicadores é o Balance Scorecard, o tal BSC, e indicadores para decisões. O BSC tem 4 abordagens ou perspectivas. Recomendo também uma leitura, eu tenho aqui vídeos sobre isso também. Aqui tem alguns exemplos de indicadores. E por fim, eu quero falar um pouco da gestão estratégica. Lembrando que estratégia
são caminhos, formas ou meios para alcançar os objetivos que os gestores pretendem. E gestão é a aplicação da ciência da administração. Então, a gestão estratégica é um processo sistemático que envolve todo mundo na organização. Frequentemente se faz a gestão depois que termina-se o projeto. E após terminar o projeto, é necessário implantar e executar um projeto, que é o maior desafio de um gestor. Existem fatores críticos de sucesso na implantação e na execução de projetos. O envolvimento da alta administração, a capacitação constante das pessoas, o clima organizacional adequado, os investimentos financeiro, tecnológico, cultural, informações e dados, indicadores adequados, recursos da tecnologia da informação adequado, gestão de projetos e inteligência organizacional. Então, se não houver o envolvimento dos gestores e principalmente da alta administração, nenhum projeto terá sucesso. Aqui eu relembro como que se implanta um projeto. É preciso ter um documento para a sua aprovação e disponibilização. É preciso ter a divulgação do projeto interna e externamente. É interessante formalizar um comitê gestor do projeto, integrar esse projeto, esse plano com os demais planos da organização e, eventualmente, com planos externos da organização, como de fornecedores ou de gestores da organização. E quando a gente implanta um projeto, iniciamos imediatamente a segunda versão do projeto. Após, então, a elaboração, a implantação, vem a execução do projeto, que torna o projeto, então, um processo estratégico, um processo, redundantemente falando, contínuo, em que o gestor está atento a isso. Deve-se, então, ter uma agenda formal do comitê gestor, sugere-se, uma capacitação constante dos envolvidos, a revisão dos indicadores, a gestão dos planos de ações, um escritório de projetos, se for possível, mas pelo menos uma sala de reuniões estratégicas, como eu disse, e é lógico, o projeto tem que ter a contribuição para a inteligência organizacional. Sempre é bom lembrar, quando nós iniciamos uma atividade como gestores, qual é a contribuição desse projeto, qual é a contribuição dessa atividade para os produtos, serviços, projetos da organização e sua inteligência. Finalizando, então, eu gosto de deixar uma sugestão e falar do meu aprendizado. Uma forma de exercitar a gestão de pessoas, profissionais, são por meio de projetos sociais. E a outra forma que eu também fiz e recomendo sempre é fazer projetos organizacionais, principalmente em pequenas organizações e sem cobrar. Organizações que eu mesmo frequento. Um pequeno mercado, um dentista, o salão de beleza, o cabeleireiro, o barbeiro. Organizações pequenas em que eu possa sugerir projetos e então gerir esses projetos. Concluindo então, o desafio foi como gerir pessoas, profissionais, familiares, projetos e organizações, tendo habilidades de atuação com inteligência organizacional. Concluindo então, observe que o gestor não é um cargo como gerente, diretor, sócio ou proprietário. Gestor é uma função, que gestor não é uma profissão. Assim, até mesmo um estagiário pode ser gestor. E o que essencialmente você deve entender? Que exige-se 3 grandes habilidades de um gestor: a gestão de pessoas, de projetos e de recursos diversos. E que a base é o conhecimento do que exatamente a organização vende. Ou seja, você precisa ter domínio, conhecimento dos produtos, serviços ou projetos da organização que você é gestor ou presta serviços de gestão. Eu espero que esse vídeo possa ter ajudado você no desafio de como gerir pessoas, profissionais, familiares, como gerir projetos, como gerir empresas privadas, organizações públicas, independente do seu tamanho. Assim, nós teremos organizações, cidades, países mais adequados e, como consequência, uma ampliação da nossa qualidade de vida,
Mais uma vez, muito obrigado por você assistir esse e os demais vídeos do canal. Por favor, dê um like no vídeo, não esqueça de inscrever-se e ativar o sininho para você receber notificações de novos vídeos.